estás a nos dizer que, digamos, Abel Chivucovuco é uma melhor opção que Adalberto Costa Júnior. O Abel Chivucovuco é mais presidenciável que Adalberto Costa Júnior. É isto que queres dizer? Bom, no que eu tenho vindo a constatar, sim. Álvaro, é rápido fazermos uma matemática rapidíssima. Veja, quando o Abel Chivucovuco surgiu com a Casa CE, ele saiu em terceiro lugar. E isso foi nas eleições de 2022, se não estou em erro. E 12. E em 2017, o Abel saiu novamente em terceiro lugar. Portanto, o Abel tem mais essa capacidade de mobilização em relação ao Adalberto Costa Júnior. O Abel tem mais. Não é porque, por ser também mais velho, tem muita experiência, andou na UNITA, e conhece bem o país, e conhece bem o sentimento do país. Portanto, o Abel é tipo o Obama, vamos assim chamar, o Obama de África ou de Angola, não é? E o Abel se saiu da UNITA é justamente porque ele conseguiu notar muitas fugas dentro da UNITA, muitas fragilidades dentro da UNITA, e então ele sai para fazer a Casa CE. E se a Casa CE não fosse interrompida até hoje, eu poderia assumir, sem medo de errar, que ele estaria a ser o maior partido da oposição. Se o Abel continuasse na casa, a casa seria o maior partido da oposição em Angola. Por isso, agora, só para terminar, a não for que o Abel, ele agora está a adotar algumas alianças com o partido o MPLA, isso é que nós estamos a ouvir, eu não tenho certeza do que está a se falar por aí. Aí, claro, ele pode perder essa hegemonia, ele pode perder essa popularidade, porque, tal como disse, se alguém não vota no MPLA, vai votar na oposição. E se alguém não vota na UNITA, é porque votou ao MPLA. Isso é automático. Por isso, se o Prajá se firmar mesmo como partido e fazer bem o seu trabalho, talvez nesse pleito eleitoral poderá não estar no mesmo pé de igualdade com a UNITA. Mas daqui mais algum tempo, enquanto existir o Abel, ele vai sempre superar a UNITA. Agora, as pessoas passam, né? Uhum. Mas agora, não achas que o Abel Chivucovuco já assinou o seu, digamos assim, a sua morte política antecipada no momento em que ele sai da UNITA, quando foi para a Casa CE? Porque estando na Casa CE, depois dos resultados que ele tinha conseguido, os próprios da Casa CE correram com ele. E nós vimos as pessoas que correram com o Chivucovuco, eles próprios também não conseguiram reger o próprio partido Casa CE. No caso, sem dizer todos os nomes, não é? Agora, ele quando regressa na UNITA, fazendo a FPU, vimos os resultados da FPU também graças à presença de Adalberto de Chivucovuco. Ele sai do coisa da FPU. Acreditas que ele ainda tem gás para poder atingir o mesmo resultado que ele já teve? Não seria melhor ele continuar na FPU para que desta vez, talvez, se conseguir, e depois, como tu disseste, se dividirem o bolo, talvez ele fica com a presidência, com a presidência da Assembleia Nacional, ou fica como primeiro-ministro, porque vice-presidente ficaria muito à sombra do presidente Adalberto. Portanto, o Adalberto, o Chivucovuco, não acreditas que ele está aí para atrapalhar em vez de criar uma solução para Angola? Olha, vou começar um pouco na Casa CE. O Abel, para sair na Casa CE, não diríamos que os seus amigos lá lhe correram. Aí aconteceram um monte de elementos e coisas que, se calhar, não é momento oportuno para falarmos disso, porque a Casa CE constituiu uma ameaça
no mosaico político em Angola. Tanto, viu-se o grande trabalho que a Casa SEI vem fazendo durante esse tempo todo em que ele vem disputando as eleições. Portanto, aquilo constituiu um perigo. E o Abel foi justamente ali marginalizado para que ele saísse na Casa SEI. A vontade de Abel sair na Casa SEI não foi propriamente dos seus amigos e colegas, não. Aquilo envolveu mãos escuras. Eu acho que quem acompanhou pode perceber claramente o que aconteceu. O Abel sai um pouquinho fragilizado quando ele vem criando esses partidos, depois começou com Podemos e depois agora conseguiu para já. Portanto, mas mesmo assim, ele conseguiu se firmar quando esteve na FPU. Porque eu poderia dizer aqui que 60% dos votos que a UNITA angariou no pleito passado foi graças ao Abel. Agora, o Abel pode começar a ficar um pouco mal na história pelo fato de ele não ter se unido novamente à FPU, porque aqui, claramente, vai dificultar o processo. E o meu conselho, se eles estiverem a me ouvir, é que façam novamente a FPU e depois internamente dividem o bolo. O Abel, nessas eleições em que está se avizinhar, independentemente da popularidade que ele tem, mas não vai sair a tição bem, não vai. Porque o povo angolano acaba percebendo que não passa de uma traição e uma gula excessiva ao poder. Portanto, para mim não é estratégico que o Prajá concorra sozinho. Não é estratégico na atual situação. Isso vai fortalecer mais o MPLA. Se eles querem mesmo tirar o MPLA, que façam novamente uma nova FPU. Agora, eu poderia sugerir o seguinte, que essa FPU não fosse mais liderada pela UNITA, que se a calhar fosse liderada pela casa, desculpa, pelo Prajá. Portanto, nesse caso, a UNITA entra no Prajá, não é? Entra no Prajá, mas tem aquela questão também histórica antiga, que a UNITA não vai aceitar que apaga-se o nome UNITA, não é? Aqui nós estamos a fazer uma proposta semelhante àquela da Hillary Clinton. Estavam a fazer as primárias e o Obama estava muito adiante e a Hillary estava a dizer, não, Obama aceita o ticket, é o presidente, você é vice-presidente. Portanto, aqui a UNITA tem muito mais aderência, a UNITA tem muito mais população que o Prajá. O porquê que a UNITA tem que entrar no Prajá e não o Adalberto aceitar fazer coalição com a UNITA, em que a UNITA fica sempre a liderar. Não achas que isso não fica bem? Porque a UNITA é o partido gigante da oposição atualmente, porque a FNLA já não existe. A FNLA ficou só uma peça do museu. Museu político, se hoje criarmos o Museu da História Política de Angola, a FNLA tem um lugar dele garantido. Mas em termos de impacto e projeto de governo, ela até pode ter projeto de governo, mas não tem estrutura. Né? A FNLA desapareceu. Aqui não estás a fazer uma grande provocação a estilo Hillary Obama? Eu acho que numa situação dessa funciona das duas formas. Porque aqui eu não estou a olhar apenas para já UNITA e também o Bloco Democrático. Eu estou a olhar para esses partidos, por exemplo, que não querem entrar na UNITA através daquilo que é a cultura interna da UNITA. Porque então, Kanza, aqui vamos ser claros. O problema não é o Prajá, porque o Prajá não tem grande experiência. O Prajá é um partido novo. A UNITA é um partido já vacinado. Então, aqui a questão é o cabeça de lista da oposição. A oposição Exatamente. Fica unida e o Chivucovuco seja o cabeça de lista da oposição. Aí se bate facilmente o MPLA. É isto que queres dizer? Sim, é isso mesmo que eu estou a querer dizer. Mas
O impasse vai ser aonde? Por a UNITA ser, nesse caso, o maior partido da oposição. Claro que ele está com 72 deputados, não é? Então, Uhum. nos análises internos da UNITA, eu acredito que essa proposta não passa. Verem o Abel a encabeçar a frente, vamos assim chamar, por se dar um outro nome, vamos usar o nome mais antigo. Verem o Abel a encabeçar a frente, pronto, a FPU, não é? Que acaba vindo recentemente, porque é um partido que acabou de ser legalizado, só que lá no ano passado. Então, para o MPLA e aqueles mais velhos, avós, acredito que essa proposta não vai passar. Agora, se a UNITA quiser ver mesmo a alternância, eu acho que eles devem se despir disso. Dizer para mais velhos, nós já vemos concorrendo há muitos anos. Não vamos deixar de ser UNITA, mas temos que olhar mais para o Abel, por ser um outro jovem, que é para a gente fazer uma frente, mas nós não vamos sair como representantes. Vamos deixar para uns, porque esses partidinhos que foram se criando por aí, queremos que eles também façam parte desta organização. Porque se eles foram fundando esses partidos, é justamente por causa de nós. Porque eles não querem entrar num partido antigo, que às vezes tem dificuldades para certas reformas internas. Então, não querem entrar justamente por nossa causa. Mas se acalhar, quando verem que é o Abel que está a encabeçar o processo, o negócio, então poderá ser um pouco mais fácil de convencer o Ditafinha, o Luiz Castro e outros desses partideiros que estão surgindo por aí. Portanto, se eles fizerem uma análise mais aprofundada com relação a essa questão que eu acabo de colocar, quem sabe se isso venha a surtir algum efeito, não é? Porque a verdade é essa, muitos não querem entrar no MPLA, mas também não querem entrar na UNITA. Então ele prefere fundar um outro partido. Agora, eles sabendo interpretar esse fenômeno. É um fenômeno novo, difícil de ser aceito, porque mesmo a questão da entrada da UNITA, do Prajá na UNITA, aquilo gerou muita polêmica interna. O Abel só não conseguia vir falar aqui ao público, mas o Abel tinha também os seus problemas internamente. Talvez por uma questão de idoneidade, por uma questão de experiência política. Claro que ele não poderia vir exteriorizar tudo aqui, mas se você notar algumas falas do Abel, quando o Prajá foi legalizado, você vai notar que o Abel estava a tentar se desabafar de alguns problemas que ele estava enfrentando dentro da UNITA. Portanto, não é fácil. Eu gostaria de entrevistar o Abel Chivucovuco. Eu não sei se vou conseguir. Já tinha tentado chegar junto do Abel Chivucovuco, mas as pessoas que poderiam fazer chegar o meu convite não conseguiram fazer chegar. Eu quero, digamos, entrevistar o Abel Chivucovuco para lhe ouvir um pouco se, de facto, porque eu não vejo mais outros jornalistas a entrevistarem o Adalberto o Coiso, o Chivucovuco. E quando estão diante dele para lhe entrevistar, já não lhe fazem perguntas provocatórias. Eu quero, e eu faço aqui o apelo, se tem pessoas do Prajá que estão a acompanhar, façam chegar essa mensagem, este convite público do Bem-Aja. O Bem-Aja quer entrevistar o mais rápido possível o senhor Abel Chivucovuco para o doutor Abel Chivucovuco, para ouvirmos um pouco a sua nova visão, a sua estratégia e a nossa inquietação, porque nós queremos perguntar, esse é o papel do jornalista, perguntar em nome do povo. Nós queremos perguntar para que ele nos responda a opinião pública se ele se sentiria, está motivado em liderar, por exemplo, uma unidade por Angola, não é? Em que, como estás a dizer, Kanza, todos esses partidos novos, Bloco Democrático, PRS, Partido Humanista, se unam todos por Angola e assim bater definitivamente o MPLA, porque Angola está cansada do MPLA. Angola, e o próprio MPLA já disse, o MPLA tem medo que a UNITA suba no poder, porque senão a UNITA vai fazer caça às bruxas. Ele está à procura de alguém que não vai fazer caça às bruxas. Será que o Abel Chivucovuco é o homem que eles esperam? Bom,
queremos entrevistar Abel Chivucovuco. Doutor Abel Chivucovuco, estamos a pedir para que deia esta oportunidade ao Bem-Aja lhe entrevistar em direto, que toda Angola siga esta entrevista e fala para os angolanos.